Tite, qual que é a diferença, o que é a diversidade, a equidade e inclusão? O que são essas três palavrinhas? Qual que são a diferença delas? Quando a gente fala de diversidade, né, a gente já comentou bastante aqui, mas é sobre toda e qualquer individualidade de qualquer pessoa, né? Então, seja a sua característica física, seja a sua característica motora, seja a sua identidade, sua personalidade, seja a sua sexualidade. Então, a diversidade, ela vai sobre a pessoa em si, todas as características que compõem a vida dela. Quando a gente fala de equidade, a gente fala muito em relação a, por exemplo, o nosso triângulo, né? Que eu apresento bastante nas minhas apresentações sobre o homem hétero cis branco normativo, né? Que ele tá lá no topo, ele teve a sua cadeia de privilégios sem nenhuma barreira. Então, a partir do momento em que a gente quer se tornar uma empresa, né, com equidade, a gente tem que dar armas para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de poder ter esse crescimento dentro do mercado de trabalho. Então, é aquela questão do homem hétero, cis, branco, normativo descer o degrau e dar a mão para uma mulher, e dar a mão para um indígena, e dar a mão para uma pessoa negra, né? De empurrá-los e realmente colocá-los em pé de igualdade, né? Então, assim, as pessoas sempre confundem muito a equidade com igualdade, né? Mas a partir do momento em que tu tem um programa de equidade, em que tu apresenta armas, artifícios, conhecimento, palestras, mentores, né? Tu faz com que as pessoas teoricamente, se tornem iguais para poder competir em mercado de trabalho, né? Porque dá o conhecimento que elas não conseguiram aos 16 anos, quando uma pessoa conseguiu. Então, a gente tem que analisar muito em relação a esse tipo de crescimento. Isso é entender sobre equidade, né? De realmente deixar as pessoas no mesmo nível de experiência, no mesmo nível de conhecimento, para poder competir de forma igual. E aí, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de transformação. E aí, aqui eu trago um pouquinho em relação à sociedade também, né? Como quando tu falou do Alisson ali comentando sobre o elevador, uma das coisas que eu penso e analiso muito é, por exemplo, você tem um amigo que é cadeirante e quando tu convidar ele para poder ir na tua casa, o teu banheiro, ele é um banheiro adaptado? Sim. Então, isso é pensar como uma pessoa inclusiva. Vai ter só escada? Vai ter rampa de acesso? Vai ter algum degrau que vai impedir ele de conseguir entrar dentro da sua sala de TV? Então, tudo isso é em questão realmente da gente pensar. E não só pensar numa questão de empresariado, né? Mas de pensar numa questão social, pessoa, isso. Né? Então, assim, tem uma pessoa negra, então entenda, né? Vamos fazer uma palavrinha ali com a tua família para cuidar com as falas racistas que a gente ainda tem dentro da nossa sociedade, né? De não deixar a pessoa desconfortável. Então, a inclusão, ela tem muito sobre isso. Tem esse senso de pertencimento, né, de seguridade, de fazer com que a pessoa esteja segura naquele ambiente, que ela possa ser ela mesma 100%, né, que ela não tenha que fingir algum comportamento. Então, ser uma empresa inclusiva ou ser um amigo inclusivo é muito isso, né, de deixar a pessoa extremamente confortável no ambiente que ela tá para viver a sua personalidade, identidade, sexualidade 100%. É que nem nessa live também o Denis, acho que foi que comentou, né, que o Denis é da RD, né? Ele tava falando que na RD eles mudaram essa questão da cultura, de colocar mais pessoas negras e tudo mais. E ele queria muito um negro na equipe, só que o formato que eles tinham, tem pra entrar, né? Tem que falar inglês, tem que não sei o que. Daí ele, mas peraí, como é que você quer que uma pessoa negra entre aqui com todos esses atributos se eles são os que menos têm acesso a isso? A maioria deles não tem acesso a isso. Então a gente vai precisar educar eles. Então não, a gente não pode colocar esses empecilhos, esses limites pra ter essa pessoa na empresa. Vamos colocar ela na empresa primeiro, depois a gente dá isso pra ela, né? Porque eu vou capacitar. Então a visão é muito diferente. Você pensar, eu quero, beleza, é legal, diversidade, inclusão. Beleza, a gente quer então uma mulher trans, formada não sei no que fale não sei quantas línguas, mas como se ela não tem acesso a isso? Se a maioria tá na prostituição. Então, aí, não, beleza, então vamos trazer ela pra dentro da empresa e vamos dar esse suporte pra ela, vamos mudar a vida dessa pessoa. É uma outra forma de você ver. Eu achei muito bonito ele ter trazido isso e mostrado isso também, né? É que é uma preocupação muito em relação a essa equidade que a gente trabalha muito, né? Então, a grande maioria das organizações não tem essa visão, né? Eu já ouvi, assim, de 2 ou 3 empresários que me contrataram, nossa, se a gente tivesse mais 2 ou 3 tites, assim, né?
não é uma realidade, né? Eu sou a fora da curva de uma mulher trans, então você não vai encontrar uma mulher trans com o mesmo conhecimento que eu tenho de setor de tecnologia, que conhece 15 centros, 10 polos tecnológicos. Não vai ter. Queria que tivesse? Queria muito que tivessem 10 mulheres trans trabalhando dentro dos polos de tecnologia em Santa Catarina. Mas não é uma realidade que a gente vive. Sim. É uma realidade que a gente pode viver. E como é que a gente pode viver isso? A partir do momento que os empresários, as empresárias analisem e percebam que você precisa trazer para dentro da sua casa, mas tu precisa ser uma escola, né? Que é muito tem a ver com essa própria equidade, né? Não terminou o ensino médio? Vamos te colocar no ensino médio. Vamos te contratar e te colocar no ensino médio, né? Não vamos esperar você ter... Porque se for esperar a pessoa para poder... Não tá tendo equidade, né? Você tem que dar as armas para ela. Tô te dando aqui, ó. Vamos terminar teu ensino médio para realmente vir e poder competir aqui dentro da RD, né? Por exemplo, que é o que a RD acabou fazendo. Então, vamos trazer uma mulher negra aqui para dentro e vamos dar um curso de línguas para ela. Vamos colocar ela na faculdade. Então, é muito isso que existe dentro da Resultados Digitais, né? E eu acho que é um exemplo que as organizações precisam levar para sua vida. A partir do momento em que tu quer ser uma empresa diversa, tu tem que entender que tu tem que praticar a equidade, praticar a igualdade, praticar, né, toda a parte de inclusão. Então, são 4 palavrinhas que são diferentes, têm as suas particularidades, mas que andam juntas obrigatoriamente. Fazer uma ou outra não vai ter um efeito positivo nem dentro da sua organização e nem fora da própria organização. E tu perguntou o que acontece ali, né, em relação a essas empresas que são mais diversas? A gente vê pela RD, né? A RD tem um fortalecimento de marca sensacional, tem um dos maiores e melhores festivais de inovação que a gente tem no Brasil, quiçá na América Latina, né, voltada para a parte do marketing, que é o RD Summit. Então, tem tudo isso, esse crescimento que eles têm, né? Tem lucratividade, tem líder engajado, não tem evasão de talentos. Então, tudo isso traz com que tu tenha ganhos somente, né? Então, assim, é o teu lucro, é o teu talento que não vai embora, é o engajamento de equipe, né? São ideias inovadoras, porque a pessoa tá vivendo 100% ela ali dentro, né? Ela tá num ambiente inclusivo, ela tá se sentindo... Que estimula, né? Isso, então é isso que precisa ser feito. Vagas afirmativas, entender que você precisa ser uma escola para ter equidade, né? Trazer a igualdade em relação a pessoa se pertencer ali dentro, né? De poder ter o respeito das pessoas, de poder ter acesso a tudo que ela precisa, né? E aí a parte da inclusão é de ter realmente essa realidade aí vivida 100% dentro das organizações. Como que a gente pode começar esse movimento dentro das corporações? Como que seriam os primeiros passos? Por que te pergunto isso? Eu percebo, eu vejo isso de empresas, eu não sei te dizer se, isso eu acabei não pesquisando, se tem alguma lei, alguma coisa que diga assim, ó, tem que ter X% de gays, acho que tem alguma coisa relacionada a isso. Em relação à nossa comunidade LGBTQIAP+, não existe nada em legislação trabalhista ainda, mas a gente tem na questão de autista, de menor aprendiz, a gente tem agora, em questão do ESG, mulheres, né, quantidade de mulheres dentro do executivo, de cargos executivos, então tem algumas coisas que estão acontecendo. Acredito que os próximos passos realmente da questão S ali do social, do ESG, vai trazer um pouco em relação à parte de identidade de gênero e orientação sexual, né? Assim como de religião, como de etnia e tudo mais, né? Porque é uma das preocupações que a gente tem, né? Em relação à grande miscigenação que a gente tem no Brasil, a gente tem pessoas de todas as etnias, de todas as raças, religiões, credos, né? Então é uma questão social do ESG, né? Em questão trabalhista, a gente tem algumas especialidades de PCD, né, que são obrigatoriedades ali em relação à legislação em si, né? Que daí... Mas sabe uma coisa que eu percebo, assim, desculpa te cortar. Não, tudo bem. Mas eu percebo assim, beleza, a empresa vai por essa linha, beleza, vamos colocar essa galera lá dentro e tudo mais, mas e depois deixa lá a pessoa no seu canto, sabe? Eu vejo assim, que tem muita... segregação. Isso. Que nem agora, o Jeff tava com um projeto, né? De falar sobre diversidade e tudo mais, criou um projeto legal, e na hora de colocar isso em prática, a empresa ficou com receio, do tipo assim, tá, mas se a gente colocar e der um movimento, a gente tá com medo, vai dar um movimento aqui dentro, então existe esse medo, esse bloqueio, do tipo assim, é como se eu estivesse mexendo num formigueiro,
É a partir do momento em que a cultura organizacional não anda com a cultura de diversidade. Então, assim, tu pode ter uma cultura de diversidade implementada dentro da tua organização que, de certa forma, segregue, né, os setores, né? Crie um setor LGBT, por exemplo. Ah, aqui vai ter só a comunidade LGBT trabalhando. Naquela sala a gente vai ter somente PCDs trabalhando. Não é algo interessante, porque não é inclusivo, né? Segrega as pessoas. Então, a partir do momento em que tu decide que a tua cultura organizacional ela é mais importante que a cultura de diversidade, aí as coisas não funcionam. A partir do momento em que tu senta e coloca as duas lado a lado, unifica elas, aí não vai ter esse medo. Vai entender que isso vai trazer um ponto de positivo, tanto para o interno quanto para o externo, né? Porque entender que o teu mercado tá vendo que tu tá transformando, Sim. que tu tá sendo uma pessoa itinerante, uma organização itinerante nesse quesito, né? Então, os projetos é como startup, né, gente? Eu me lancei em startup, então ser uma startup é arriscar todos os dias. Sim. É entender que amanhã você pode ter o teu contrato rescindido, de quererem mais de volta, né? Então, assim, eu entendo, compreendo, mas não aceito, né, essa posição das empresas. Não vamos fazer porque a gente tem medo do movimento que vai gerar. É muito estranho porque tu tá mostrando dados para eles de como isso vai impactar positivamente dentro da empresa. E ainda assim, existe esse medo. Eu acho que esse medo, meu ponto de vista, assim, ele poderia ser quebrado com a educação dentro da empresa. Vamos educar, então, nossos funcionários, as pessoas, nossos colaboradores. Acho que volta muito ao ponto ali dessa militância e ativismo, né? A partir do momento que a empresa entende e compreende o que são essas duas coisas, ela vai ter uma comunicação assertiva para fazer com que isso não tome uma proporção exagerada dentro da sua organização. E entender que ser uma empresa militante é gritar ao mundo o que tu quer e fazer com que isso desça de forma agressiva. Mas ser uma empresa que tenha né, que seja ativista em relação à causa de diversidade é passar uma mensagem extremamente delicada, sensível, né, que vai ser entendível aí por toda a população, por todo o mercado, pelos sócios, enfim, por toda e qualquer pessoa. Mas eu acho que os primeiros passos é de entender que tu precisa começar a discutir de dentro isso, trazer a diversidade para dentro das suas organizações e discuti-la antes de colocar uma pessoa diversa, né? Então vamos discutir, vamos entender, vamos mapear também, vamos entender que tipo de diversidade eu tenho, que tipo de diversidade eu não tenho, né? Então esse eu acho que são os primeiros passos, olhar para dentro e entender o que tá certo, o que tá errado, o que eu preciso trazer de informação e chamem a Titi para palestrar, tá? Chamem a Titi para palestrar, com certeza. É porque isso é uma coisa que tem me incomodado, assim, um pouco, sabe? Porque eu vejo propagandas, eu vejo marcas se posicionando com isso, colocam lá na propaganda uma preta, um preto, um gay, aí o casal os dois homens com uma criança, mas depois eu fico me questionando, tá, será que dentro da empresa é dessa forma? Eles veem dessa forma, eles acolhem, eles se dão todos bem ali ou não? É que nem você falou, cada sala tem lá, aqui é a sala dos gays, aqui é a sala das lésbicas, aqui é a sala dos pretos. Não, aí daí não tá tendo uma integração, uma inclusão, né? Então isso é uma coisa que tem me incomodado um pouco, assim, eu fico olhando, tá, a empresa tá indo só pela lei que o papel tá pedindo ou ela realmente quer que essas pessoas estejam lá dentro, sabe? Então eu fico meio que questionando algumas vezes, como eu não conheço a empresa lá dentro. Assim, né, eu vou confessar que eu tenho até alguns outros mentores e pessoas que me inspiram, né? Felipe Goldin conversou comigo há uns 2-3 dias atrás em relação ao posicionamento que a gente teria sobre a live, né? E aí, quando a gente fala sobre essa questão de obrigatoriedade de lei, ela existe, né? Ela é interessante que seja analisada, mas ela também não pode ser imposta para as organizações, que precisa ser feito perante a lei, né? Principalmente em questão da nossa bandeira, Sim. LGBT, QIA+, assim, a gente também ainda não temos essa obrigatoriedade de ter uma quantidade de gays, lésbicas, até porque não tem como saber, porque, né, existem funcionários que nunca vão se abrir, e não é a nossa intenção é que em questão social, em questão de organização, tivesse uma liberdade de poder viver e sobreviver 100% quem você é, né? Podendo falar de verdade, né? Mas a gente sabe, entende que não é uma coisa fácil para acontecer, né? Então, em questão de lei, é delicado dizer você é obrigado a fazer isso, mas você, né? É aquela coisa que eu falei para ti, militar
e ser ativista, né? De trazer esse olhar de sensibilidade. Então, é o que eu acabo fazendo quando eu entro dentro de uma organização. Eu mostro que é interessante, que é necessário, porque é uma questão de sensibilidade, de entendimento social que tu precisa ter diversidade dentro da tua organização. E não ser uma obrigatoriedade em questão de lei, né? De entender que tu tem vários passos que tu precisa dar para realmente querer fazer isso, né? Porque não adianta fazer, porque o que eu te digo, vai ter uma evasão de talentos. Sim. Se vai contratar uma mulher trans num ambiente extremamente machista, ela vai ficar uma semana e ela vai embora, sabe? Eu já deixei de trabalhar com clientes em que eu sabia que eu não ia me sentir 100% confortável. Então, é muito em questão disso, assim, de entender até que ponto ou até que passo tu pode dar para realmente querer ser uma empresa realmente diversa.